Esse é um vídeo de solução dos exercícios da nossa aula de C# de variáveis do nosso curso de Unit 6. Começando com o exercício A. Crie um programa que faça as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão de dois números reais do tipo float e mostre os resultados no console. Então, para resolver esse exercício, nós vamos criar um novo projeto na pasta Exercise. Vai ser do tipo console.app. Nós vamos chamar de 02a-float variables. Está no diretório padrão, criar projeto. A implementação vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez durante a aula, mas agora usando tipo float. Então eu vou criar aqui a variável number1, colocar aqui um valor 5, number2, 5.25, por exemplo. Lembrando de colocar o f no final, porque ele é do tipo float. E a gente implementa as operações. Então float sum igual a number1 mais number2. Float sub igual a number1 menos number2. Float multiply igual a number1 vezes number2. Float division igual a number1 dividido por number2. E aí a gente vai mostrar o resultado utilizando o console.writeLine. E podemos executar o projeto. Então eu vou entrar na pasta Exercise, depois na pasta 02a float variables e vou executar o comando .NET Run. E podemos ver que ele deu o resultado como esperado. Exercício B. Crie um programa que mostre a tabuada de um número no console. Você pode definir uma variável com um número que será utilizado para a tabuada e multiplicá-lo por números de 1 a 10. Então nós vamos criar um novo projeto dentro da pasta Exercise, do tipo console.app. Vamos nomear de 02b multiplication table, deixar no diretório padrão. E nós vamos implementar da seguinte forma. Primeiro a gente define a variável, então vou começar com o valor 7 aqui. E aí para cada item da tabuada a gente vai fazer um writeLine, em que a gente vai mostrar um texto com o número da multiplicação e o resultado. Então vamos colocar aqui, a gente vai mostrar o número em si que a gente capturou lá em cima, que ele está sendo multiplicado por 1, igual, e aqui entre chaves a gente vai colocar o cálculo em si. Então eu vou colocar aqui number multiplicado por 1, que é o valor esperado. E para a próxima operação a gente faz exatamente a mesma coisa. Então eu posso copiar esse aqui, simplesmente substituir aqui o 2 e também fazer a multiplicação por 2. E a gente vai aplicar a mesma coisa até o número 10. E feito, agora a gente pode executar. Para isso eu vou entrar na pasta, então vou voltar uma pasta para trás, vou entrar na pasta 02b multiplication table e vamos executar .NET Run. E com isso a gente pode ver aqui o resultado da nossa multiplicação. Então para testar a gente pode inclusive substituir aqui o número. Vamos ver aqui a tabuada do número 6. Executar novamente. Podemos ver aqui como esperado. Exercício C. Considere um jogo em que o jogador controla um personagem que possui uma barra de vida e que esse personagem perde pontos de vida quando ele recebe um ataque de seus inimigos. Crie um programa que simule a seguinte situação. O personagem começa com 100 pontos de vida, que a gente pode chamar de HP ou Health Points, e ele perde 10 pontos de vida ao receber o primeiro ataque do inimigo. Em seguida, ele toma um segundo ataque mais poderoso que faz com que ele perca 30 pontos de vida. A cada ataque recebido mostra uma mensagem no console de quantos pontos de vida o personagem perdeu. Então vamos lá, eu vou criar um novo projeto aqui na pasta Exercise do tipo console. Vamos chamar de 02c Health Points. Deixar no diretório padrão, criar projeto. E nós vamos implementar da seguinte forma. Primeiro a gente vai definir uma variável com os pontos de vida do jogador. Vou definir aqui Health Points, e ele vai começar com 100, do tipo int. Em seguida vamos definir a variável com o valor do ataque mais fraco. Então vou definir aqui Weak Attack, Weak de fraco, com valor 10. E o ataque mais forte, então Strong Attack, com valor 30. Aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai receber o ataque mais fraco. Então a gente vai modificar o valor de Health Points
subtraindo a quantidade de health points atual que ele tem com o ataque fraco que ele recebeu. Então a gente põe aqui health points menos weak attack. E aí a gente pode mostrar a mensagem no console com um texto mais ou menos assim. Você recebeu um ataque e perdeu. Aí a gente pode pôr aqui a quantidade de pontos que ele perdeu. Que attack, pontos de vida. Em seguida a gente vai fazer o cálculo do segundo ataque. Então a gente faz health points igual. Então a gente vai fazer uma subtração da quantidade atual de health points que ele tem, agora com a variável do ataque forte, strong attack. E a gente vai mostrar uma mensagem semelhante. Então eu vou copiar aqui, com a diferença que a variável vai ser agora strong attack. E no fim vamos mostrar uma outra mensagem aqui mostrando quanto de vida que sobrou para o jogador. Então write line, vamos colocar aqui HP, 2 pontos, e vamos colocar health points. Beleza, então a gente pode ir na pasta do exercício, vou voltar uma para trás, vou entrar na pasta 002C, health points, .NET Run, e temos o resultado como esperado. Você recebeu um ataque de 10 pontos de vida, você recebeu um ataque de 30 pontos de vida, e o HP final é 60, como ele perdeu 10 mais 30, 40, o resultado é 60. Exercício D. Considere um jogo de RPG em que o jogador pode criar seus próprios personagens, atribuindo suas características. Crie um programa em C# em que o jogador vai cadastrar os seguintes atributos do seu personagem: o nome, que deve ser do tipo string, a altura do tipo float, a força do tipo int, agilidade também do tipo int, inteligência também do tipo int e um atributo definindo se ele é um herói ou vilão, que vai ser do tipo booleano. Ao fim, mostre uma mensagem descrevendo todos os atributos do jogador. Então vamos lá, a gente vai criar um projeto do tipo console dentro da pasta exercise. Ele vai chamar 02D RPG Character na pasta padrão. E nós vamos implementar da seguinte forma. Primeiro vamos definir todas as variáveis. Então a gente vai vir aqui definir o nome. Então name, vou chamar aqui de Lord Wizard. Nome muito criativo. A variável com a altura, então float 8. Vou colocar aqui um 75. Força, strength. Vou colocar aqui 4. Agilidade, agility. Vou colocar o valor 10. Inteligência. Vou colocar o valor 50. E por último, se ele é vilão ou não. Então eu vou chamar aqui de isVillain. E ela vai ser do tipo false, porque o nosso mago ele é um herói, ele não é um vilão. E agora a gente só precisa mostrar tudo na tela. Então vamos colocar aqui console, pronto, write line. Vou começar colocando uma mensagem de boas-vindas. Bem-vindo ao Fantasy World, que é o nome desse mundo de RPG aqui. Este é o seu personagem. E aí a gente vai colocar uma linha para cada atributo dele. Write line. E concluído. Então vamos executar para ver como é que fica. Eu vou entrar na pasta 02D character.net run. E temos o resultado como esperado. Agora vamos então para os desafios. Desafio A. Crie um programa que calcule o resto da divisão de um número. Então vou criar um novo projeto dentro de Challenges, tipo Console App, e nós vamos chamar de 02A Rest of Division. Resto da divisão. E vou deixar aqui no diretório que ele sugeriu. Então a implementação vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui duas variáveis, número 1 e o number 2. Uma com o valor 10, outra com o valor 3. E aí a gente quer descobrir o resto da divisão entre esses dois números. Então, por exemplo, se a gente fizer uma divisão de 10 por 3, eu quero saber quanto que é o resto dessa divisão. Então vamos criar uma variável chamada rest. E aí para descobrir o resto da divisão, a gente pode usar o símbolo de porcentagem. Esse é o símbolo utilizado para a gente conseguir fazer esse tipo de cálculo. Então a gente coloca aqui number 2. E aí no fim eu vou só mostrar aqui na tela o resultado. Write line. Vamos lá. Resto da divisão
entre number 1 e number 2 igual, e vamos colocar aqui o rest. E aí a gente pode ver o resultado. Então eu vou entrar lá na pasta, cd, aí a gente vai na pasta challenges, né, nesse caso, cd challenges, cd 02a, rest of division, e vamos executar .NET Run. Então a gente pode ver que se a gente fizer a divisão de 10 por 3, o resto vai ser 1, como esperado, porque não tem divisão exata de 10 por 3. Vamos fazer uma que a divisão daria certo, por exemplo, se a gente fizer 10 por 2. Como essa é uma divisão Como essa é uma divisão exata, o valor vai ser 0. E a gente pode aplicar com outros números, se a gente tentar dividir ele por 4, por exemplo. E assim vai indo. Então o resto da divisão de 10 por 4 vai ser 2, como esperado. Desafio B. Crie um programa que possua uma variável que calcule a seguinte operação: 10 mais 20 menos 10 vezes 2. O resultado vai ser 10. Em seguida, modifique a equação para que ele calcule exatamente os mesmos números, sem mudar a ordem, mas que o resultado seja 40 ao invés de 10. Então vamos criar aqui um projeto novo, tipo console. Vou chamar de 02b equation. Vou deixar na pasta sugerida. Então vamos começar criando a primeira parte da operação, que é aqui o enunciado fala pra gente. Então vai ser 10 mais 20 menos 10 vezes 2. E vamos executar isso para ver o resultado que a gente tem. Vou colocar resultado 1, porque depois a gente vai mostrar um outro resultado. Então vou colocar aqui result 1, resultado 1, né? Vou colocar resultado 1. Vamos executar para ver. Vou entrar na pasta. Então cd 02b equation .NET Run. Então beleza, como dito pelo enunciado, o resultado deu 10. Agora, como que a gente poderia fazer essa exata mesma equação sem modificar a ordem dos números, mas fazer com que o resultado dela dê 40? E por que o resultado deu 10 aqui? Vamos entender o que está acontecendo primeiro. Quando a gente faz uma equação em C# com mais de uma operação, ele tem uma ordem a ser seguida, semelhante quando a gente faz qualquer equação da matemática. Então sempre a multiplicação vai ser executada primeiro. Então o que aconteceu aqui? Primeiro ele multiplicou 10 por 2, que deu o resultado de 20. Aí em seguida ele fez as outras operações. Então ele somou 10 mais 20 e mais os 20 e subtraiu os 20 do resultado dessa operação aqui, o que acabou resultando em 10. Então aqui o resultado acaba sendo 10 justamente por causa dessa ordem, porque primeiro ele vai multiplicar esses números, mas vamos supor que primeiro eu queira somar e subtrair esses números aqui, para depois fazer a multiplicação. Para que a gente consiga atingir esse resultado sem que ele execute a multiplicação primeiro, a gente pode encapsular os trechos da nossa equação da seguinte forma. Vamos atribuir aqui um novo valor para essa mesma variável, só que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar 10 mais 20 menos 10 e a gente vai colocar tudo isso entre parênteses. E, finalmente, a gente vai multiplicar isso por 2. Porque o que vai acontecer aqui? Ele vai executar toda essa equação de dentro primeiro, para depois executar a operação de fora. Então primeiro ele vai fazer esse cálculo aqui, ó, 10 mais 20 vai dar 30, menos 10 vai dar 20, e depois ele vai multiplicar isso por 2, que vai dar o resultado 40, como esperado pelo enunciado. Vamos ver o resultado aqui, ó. Vou copiar aqui o console, vou colocar aqui resultado 2, e vamos executar para ver o que acontece. E feito, temos a multiplicação como esperado. Ok, então com isso a gente conclui os exercícios dessa aula. Se ficar alguma dúvida, pode deixar um comentário no vídeo que eu vou lá e tento ajudar você. Valeu!